Ei, gente, boa noite. A Keila já entrou. Antes de solicitar aqui, eu gostaria de desejar boa noite a todos que estão entrando. Estamos iniciando mais uma live do projeto Maratonando Psi. Ei, Carol, ei, Denise. Semana passada nós não tivemos live e hoje essa semana, né, nós teremos duas lives. Especial aí o mês de Setembro Amarelo, que vem com a campanha de prevenção ao suicídio e valorização à vida. É um prazer muito grande ter vocês aqui conosco. Hoje nós temos uma convidada especial, que já solicitei que ela vai entrar para falar conosco. Nós estaremos falando um pouquinho sobre as crises existenciais, na adolescência. Ei, Keila! Oi, eu Boa não tô noite! me vendo. Boa noite. Você não está conseguindo me ouvir? Não tô vendo. Não sei por quê. Peraí. Eu sou muito ótima com essas coisas, sabe? Muito. A tecnologia, né? Uai, Você tá agora me eu que vendo? não tô te vendo. Eu tô te vendo, tranquilamente. Por que será que eu não estou me vendo? Não sei por quê. Uai, agora eu não estou te vendo, agora está pretinho aqui pra mim. Ah, então peraí. Calma. Vamos ter Agora eu calma. estou te vendo. Eu não tô me vendo. Ai, é ruim Quer isso. tentar entrar novamente? Pode ser? Pode ser. Vou fechar aqui e aí eu te Tá, chamo novamente. combinado. Pessoal, boa noite para todo mundo que está entrando. Eu vou chamar a Keila novamente porque ela não está se vendo, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estaremos falando sobre as crises existenciais. Deixa eu chamá-la aqui novamente. Peraí. Tecnologia, né, gente? As coisas acontecem. Vamos ver se agora dá certo. Aí, deu certo. Ah, agora deu certo. Seja bem-vindo, Keila, minha convidada de hoje, para falar um pouquinho sobre essa perspectiva, né, das crises existenciais, fazer uma relação aí com o suicídio, aproveitando que nós estamos celebrando aí o Setembro Amarelo, né? Mas Sim. antes da gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre quem é você. Sim. Primeiro eu quero agradecer o convite, viu, Ana? Fiquei extremamente lisonjeada e feliz por poder falar com você e construir e, enfim, poder falar sobre conhecimento, né, para as pessoas. Acho que é muito bacana e importante. Bom, sou formada há 6 anos, né, como psicóloga. Tenho uma pós-graduação em clínica psicanalítica, então eu sou psicóloga e eu trabalho com a abordagem da psicanálise. E assim, desde a faculdade, eu sempre gostei muito de trabalhar essa questão do se conhecer, né, do se compreender, das questões da saúde mental, né, no sentido de, porque às vezes ainda existe, mas na época que eu estudava era um pouco mais enraizada essa questão de ir ao psicólogo é coisa de gente doida que tem doença e tal. E eu sempre entendi que não fazia parte somente desse universo, né? Cuidar da mente, mas que fazia parte, enfim, você se conhecer, você ter autonomia, né, dos próprios sentimentos, enfim, sempre fui apaixonada por isso. Não simplesmente saí do colegial e entrei na faculdade, tive um caminho antes disso para percorrer enquanto profissional para descobrir que era isso mesmo que eu queria. E na faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de adolescentes, então sempre foi um público que eu gosto bastante. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar na Federação das APAES do estado de São Paulo. Trabalhei lá por um pouco mais de um ano e 10 meses, mais ou menos. Foi uma experiência incrível, foi Imagina. magnífico. Aprendi muita coisa, foi muito bacana. E hoje
depois de uma série de caminhadas que eu tive na minha vida profissional e também pessoal, que me fizeram crescer muito, que me fez conhecer você, que me fez a Ah, gente se conhecer, né? encontrar. Isso. E aí hoje eu tô, né, na minha cidade natal, resido em Franca, e tô muito feliz de poder trabalhar com consultório, né? Hoje eu trabalho, eu tenho meu consultório, faço atendimentos particulares e vejo quão é importante cuidar da saúde mental. E não só em alguns períodos, né? Mas enquanto saúde mesmo, enquanto prevenção de uma série de outras coisas. Exatamente. E Muito é isso. obrigada. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite, por você sempre estar participando. Eu acho que a nossa profissão hoje ela nos pede muito essa união, né? Essa conjunção de saberes. Esse Uhum. projeto ele é basicamente isso, é juntar um pouquinho que eu sei com um pouquinho que você sabe e a gente levar uma construção. Boa noite a Uhum. todo mundo que está chegando aí. Olha, acabou de entrar uma página, né, um público aí que eu amo muito, que é o Minimalista. Eu admiro muito esse trabalho, uma honra ter vocês aqui. Uma honra ter todo mundo aqui. Participem, fiquem à vontade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer desabafo, qualquer reflexão, nós estamos aqui para acolher, para ouvir, para responder da melhor forma possível. Nós estamos falando aqui hoje, né, do ser maduro, do ser adolescente, porém engloba tudo, né? Que a gente entende que essa fase da adolescência, ela é uma fase muito importante nas nossas vidas, porque é ali que os nossos maiores desafios estão. Né? É ali que Sim. às vezes a gente tem que fazer as maiores escolhas da nossa vida. Estão Uhum. plantadas ali na adolescência. Então a gente Sim. quis trazer um pouco desse assunto, até mesmo porque a gente entende que a maioria dos suicídios hoje ocorrem, né, nessa fase da adolescência. E aí a gente quer falar um pouquinho sobre essas crises existenciais que levam, né, à decorrência desse suicídio. E aí começar falando um pouquinho sobre o que é essa crise existencial, né? O que é esse momento em que esse ser humano ele começa a fundamentar a sua vida, ele começa a fundamentar a sua existência e que de alguma forma ele começa a perceber se a sua vida está tendo ou não um sentido. E a gente entende essa crise existencial como a falta de sentido dessa vida, né? Que eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho sobre essa crise existencial. Sim, eu percebo que essa fase da adolescência, né, é como você disse, é uma fase extremamente importante, né? É, vocês estão escutando os meninos brincando na rua de fundo, né, gente? Aqui é tudo assim, entendeu? Home office e pronto. Tá É, ótimo, é vida. então, é, essa fase da adolescência é uma fase onde marca muito o sujeito, tanto de coisas negativas quanto de coisas positivas, né? É uma fase de desconstrução contínua, é uma fase de construção contínua, é uma fase que muitas vezes traz um conflito, né? Por exemplo, com as pessoas que são, sei lá, exemplos ou a imagem, né? Então, e muitas das vezes eu percebo que é desrespeitada essa fase, justamente por conta dessa ambivalência que o adolescente ele, né, ele é envolvido, porque é isso, um dia ele acorda e tá super bem com tudo, com a vida, com o céu, com tudo, e de repente à tarde ele não tá assim mais, né? E aí é uma série de coisas que tá implícito aí nessa bagunça que as pessoas nomeiam, né? Porque além de a questão fisiológica, né, que é toda a mudança física que o adolescente tem, existe essa mudança de comportamento que as pessoas exigem, de mudança de comportamento que ele mesmo começa a se cobrar, né? E hoje não, mas eu percebo que a cada momento que as pessoas têm mais essa coisa da informação, né, e da ampliação de onde buscar informação, essa identificação, essa individualização do adolescente fica cada vez mais difícil, porque são tantas coisas possíveis, né? Que o Sim, limite
ele parece que não existe. E é importante a gente falar também que é uma fase de muita cobrança, como você disse, né? Uma cobrança própria de identidade, de me encaixar, né? De me conhecer, como também Uhum, uma cobrança externa dos uhum, pais, da uhum, família como um todo, das próprias influências, né? Que são os amigos, as amizades ali mais uhum. próximas. E A essas sociedade. cobranças, elas passam a ser demandas, né? Demandas que às vezes não condizem com quem a gente realmente quer ser e Uhum, com a nossa realidade. E aí é que surge o conflito. uhum. É que assim, o adolescente, essa fase, ela é muito propícia para experimentar, né? O adolescente, ele vem de uma fase, né? Digamos que essa primeira fase, que no caso é a infância, passou por um período saudável. Vamos considerar, né? Mais ou menos isso. Então, ele Sim, chega na adolescência, ele vai querer o quê? Um limite. É o desejo. Por mais que ele não diga, até porque conscientemente ele não vai querer, mas ele exatamente. precisa disso, porque é tanta coisa ali, né? E a sociedade, ela cobra, né, o tempo todo. E assim, a gente tá falando de adolescente, né? E às vezes as pessoas perguntam, ah, mas começa com quantos anos? Exatamente. Qual que é a Né? faixa etária, né? Assim, Ana, eu sei que, enfim, cientificamente existe uma questão até fisiológica, né, Sim, que coloca essa fase dentro de um quadradinho, digamos assim. Mas eu percebo que hoje não tem um limite de de fato, né? idade. Então, eu percebo que às vezes tem adolescentes com 11, 10 anos, né? Eu chamaria talvez de uma adolescência um pouco precoce, né? Precoce, Mas ao né? mesmo tempo, por exemplo, a gente vê meninas que estão aí menstruando com 10 anos, né? Uhum. Assim como a adolescência antes era marcada para o final né, dos seus 18 anos, ali hoje é muito comum se ver adolescentes de 30 anos. Exatamente. Né? Que é um ponto até que a gente trouxe para discutir, né, sobre essa questão da idade cronológica de adulto mais a vivência de adolescente, né, a Sim. percepção de adolescente, a imaturidade ou a maturidade de adolescente. Né? Foi Sim. bom você trazer isso, porque é importante a gente deixar explícito que muitas pessoas hoje estão nessa condição, né? Tem a idade cronológica, mas a forma que se porta, a forma que se age é totalmente inferior a essa idade cronológica, né? E talvez por conta das experiências mesmo, né? Da E aí é construção, isso né? que dá essa diferença. Então, assim, eu percebo, por exemplo, que o adolescente que é muito cobrado o tempo todo pelas atitudes, por exemplo, um adolescente de 14 anos, né? Você é imaturo, você não sabe de nada, você não conhece. Ele não conhece, ele é imaturo, ele não Ele não sabe. sabe. Uhum. Mas o que ele sabe é propício para a Para a idade idade. dele. Uhum. Então, talvez ele não seja imaturo, né? Talvez ele seja ou esteja se construindo dentro das experiências dele. E ok, então não sei se é muito saudável cobrar, por exemplo, de um adolescente de 13, 14 anos, uma maturidade que às vezes você deseja de um adolescente de 17. Exatamente. Ele não tem que ter, né? Esse Ele é um não processo viveu o saudável. suficiente, né? Isso, né? E aí, às vezes, essa coisa, né? Você tem que ser maduro, nananã, então você tem que ser produtivo, você tem que ser inteligente, você tem que trabalhar, você, né? Enfim. E aí, de repente, esse adolescente, né, passa para a fase adulta, super maduro, né? Então, adolescente maduro é o quê? O que as pessoas dizem, né, que não. Eu vou falar o nome que o senso comum muitas vezes utiliza, né? Então, assim, o Sim. adolescente que não dá chilique, que não dá trabalho. Então, assim, ou seja, aquele adolescente que não bate de frente, né? O adolescente que não questiona o que acontece, o adolescente que não pergunta, o adolescente que não experiencia, eu Que não diria. vive, Só que né? chega.
5 anos a pessoa começa, né, a fazer todo esse questionamento. E aí você fala, mas o que está acontecendo, né? Talvez porque pulou ali a fase do experimentar aquilo, Do aquele descobrir, né? questionamento, exatamente. E assim, com essa questão da tecnologia, que eu penso que é uma coisa muito bacana, mas também é uma questão que as pessoas precisam ficar muito atentas, né? Isso é dito a todo momento. A tecnologia, ela tem um monte de coisa bacana, ela vai oferecer um mundo, né? Mas cada um pode construir o próprio universo dentro de si, a partir Sem do, essa tecnologia, às vezes, né? né? Porque a tecnologia, ela vai trazer aquilo que a pessoa recorta para oferecer ali, O recorte né? social, o recorte da Isso, realidade, né? O que ela é, quer ver, o que ela tem afinidade. exatamente. E muitas das vezes o todo não é isso, né? Ou se é, às vezes não dá para ter tudo. E aí é na adolescência que você entende que não dá para ter tudo, que você se frustra, né? Então, tipo, é isso, você quer muito, sei lá, ir numa festa e não dá para ir, porque não é momento. Óbvio, né? Não é momento. Assim, eu tô dando um exemplo bem, né? Uhum, como? Por essa questão do limite, né? Da pessoa começar a experimentar a frustração que vai compor, sim. Eu penso que o desenvolvimento da psique da pessoa em relação a ela se limitar, porque até um certo ponto, quem põe esses limites, né, são os tutores. Pai, tio, Exatamente. mãe, vó, sei lá, né, instituição, enfim. Mas depois de um certo período, o ideal é que a própria pessoa conheça os limites e ela possa fazer isso. Isso é o Ela ideal, né? possa diferenciar isso. E foi importante você trazer essa questão, porque muitas pessoas, elas chegam no consultório ali nos seus 25, 27 anos, e eu, até como, assim, tenho colegas e tudo, estou na crise dos 20. Muitas pessoas chegam com esse discurso, né? Estou passando pela crise dos 20. Mas é Hum, exatamente isso que você colocou aqui, não é a crise dos 20 anos. É exatamente tudo aquilo que você não conseguiu experienciar e descobrir na adolescência, que agora que houve um conflito, né, com a sua atual realidade, que envolve um pouco mais de responsabilidade, que envolve um sim, pouco mais de maturidade, de sim. processos decisivos maiores. Então, a Uhum. gente compreende que essa crise, às vezes, ela até é uma questão social que vem sendo colocada, em que há uma sobrecarga, às vezes, nos nossos adolescentes para que eles produzam, para que eles criem, para que eles escolham apressadamente, para que eles sejam algo produto da família, né? Isso Produto social. é, é aterrorizante. Muito, é Eu, gritante. eu usaria acho que esse, porque você pensa, né? A pessoa ela tá Uhum. passando por uma fase transitória, então ela deixa de ser criança. Então vamos pegar lá o menino, né? Começa a nascer cabelo em lugares que ele, né? Não, às vezes não tinha hábito de perceber. Aí vem Uhum. toda a questão da voz, e aí vem a questão do desenvolver o corpo ou não desenvolver o corpo. Só que Que ao mesmo também tempo tem um desejo, por exemplo, das questões de lazer, né, e social. Então, ai, nossa, eu quero jogar videogame, eu gosto da menina, e aí tem os meus pais que. Então, assim, é muita coisa ali para a pessoa se construir, né? exatamente. E aí, tipo, as pessoas querem uma resposta pronta. Não, ele não tem uma resposta pronta, né? E não Ele vai tem que construir essa dar uma resposta. resposta pronta, né? Não tem que dar mesmo, né? Pelo contrário, ele está se construindo. Aliás, ele está se desconstruindo para começar a se construir, né? E essa fase, ela é muito marcada por exemplos, né? Então a pessoa gosta muito de alguém, se vê naquela pessoa,
né? Só que isso vem se desfazendo um pouco também, não sei como Sim. que é na Sim. sua clínica. Essa adolescência de hoje, ela vem se apegando a algumas questões, alguns conceitos próprios da realidade atual, né? Então, se Sim, perdeu muito, como você disse, essa questão da tecnologia, e aí falam num todo, não só na adolescência, mas se perdeu muito o contato afetivo, o contato olho a olho, as cartinhas que a gente fazia antigamente, né? E uhum, mandava, a questão de você reconhecer a letra de quem convive com você, de você reconhecer o tom da voz. Então, se uhum, perdeu muito essa vinculação, né? Essa humanização sim, nos nossos processos existenciais. E aí a gente sim, começa a compreender que um pouco disso vem lá de fora, vem das pressões sociais que nós sofremos desde a adolescência, desde a infância, desde quando está no útero, né? Você sim, já é pressionado para saber se é homem ou se é mulher, se é azul ou se é rosa. É uma questão totalmente social. Então, essas pressões, elas vêm externamente, mas é importante a gente identificar que muitas também, elas vão se interiorizando, né? Eu sim, tenho que fazer isso, eu tenho que ter a melhor nota, eu tenho que ter, talvez, a melhor namorada, eu tenho que conseguir o melhor emprego, eu tenho que fazer uma faculdade que seja lucrativa para mim, mas que ao mesmo tempo não seja decepcionante para minha família, e aí eu esqueço de fazer aquilo que eu amo, né? sim, Esqueço de colocar um sentido naquilo que realmente me inspira, no que realmente me motiva. E aí a gente uhum, tem cada vez mais um público de profissionais frustrados, porque sim, são adolescentes que foram adolescentes extremamente pressionados, tiveram que tomar escolhas talvez não baseadas naquilo que eles gostariam, de acordo com seus gostos, e aí faz uma faculdade e aí chega na crise dos 20. Não é o que eu queria, não estou feliz, e uhum, sempre vai buscando, né, fora, e o interno ele vai ficando muito, de alguma forma, muito escanteado, né, a uhum, gente pode usar essa uhum, palavra, e aí a gente chega no adoecimento mental dessa forma, né, e a gente entende o quanto essas fases, o quanto essas pressões, elas elas são resultantes e produção de adoecimento, né, Keila? Eu acho que é importante a gente salientar isso. existe uma diferença, Ana, e eu achei muito bacana o que você falou, né? No sentido da pressão. Porque às vezes eu percebo que os tutores, eu vou usar a palavra tutores porque, né, os adolescentes vivem com várias pessoas, né? Enfim. E às vezes não é os próprios pais que são os tutores, às vezes são os Uhum, avós, tios, irmãos, e ok, né? uhum, Mas às vezes os tutores, eles têm muito a questão da pressão, que é um pouco diferente do limite, né? Porque você estabelecer um limite, você estabelece para o adolescente, né? Que aquele limite ele vai existir e ok. E aí a pressão da frustração em ter que lidar com o limite, o adolescente já tem que lidar com isso dentro dele. Então não precisa mais da pressão de fora, né? Porque o limite já foi. uhum. E às vezes eu percebo que as pessoas confundem um pouco isso. Só que tem uma coisa que eu percebo que vem se agravando muito, é, é os pais, né, virem de uma geração, não sei, por N motivos, né? É, de dificuldade financeira, de dificuldade de construção de núcleo familiar ou de núcleo profissional, enfim. E aí os pais ou os tutores vêm com a fala, né? Eu vou dar para você, eu vou dar para o meu filho que eu não tive. E aí eu percebo que isso também é algo que precisa ser talvez Modificado. repensado, eu diria, né? Uhum. Porque, ok, você quer dar o que você não teve, mas e o que você teve? Você está oferecendo, Tá né? valorizando, né? Isso. Como é que tá isso? Porque assim, a questão, por exemplo, material, que na maioria dos casos é da onde vem essa fala, né? Eu vou dar para o meu filho o que eu não tive, ou eu vou proporcionar, eu vou trabalhar para dar o que eu não tive.
Às vezes é preciso fazer uma reflexão que foi justamente aquela falta que você teve que te mobilizou a conquistar. Uhum. Que A motivou, né? Isso, porque a falta que vai proporcionar essa necessidade também, né? Claro, não em todos os Isso. casos, mas na maioria dos casos, é a falta que vai te proporcionar você se mobilizar para ir em busca. E aí, Uhum. se os pais não dão essa falta, que, que, para que ele vai se mover? Não tem porquê, né? Então, Uhum. tipo, eu vou me mover por quê? Se eu tenho. Se meu pai me dá o que ele não teve, né? E aí tem alguns componentes que às vezes ficam esquecidos nesse meio. Então, tipo assim, beleza, você vai dar o que não teve, mas e o que você teve? Por exemplo, o limite, o afeto, o toque, né? A questão, Valor. exatamente, a questão de você estar ali presente, né? E nessa situação de isolamento social, tá pegando muito isso, porque os Muito. pais começaram a descobrir que muitos às vezes não conhecem os filhos Não ou sabe. simplesmente falam, nossa, é muito difícil ser professor, e aí de repente o professor começou a ficar a ser importante, mas aí o Exatamente. professor não é importante por transmitir conhecimento, ele é importante por dar Estar conta do com seu seu filho. filho. Então, Exatamente. né, são coisas que precisam ser repensadas, Eu. né? É, não que isso seja uma catástrofe, porque eu penso que, né, a mudança ela vem talvez para trazer coisas que precisariam ser modificadas, por exemplo, a questão do currículo escolar, né? Uhum. É muito claro que às vezes precisa ser mudado, né? Mas o adolescente hoje, a grande angústia dele é esse, o vazio de parece que ter tudo. Então, Exatamente. eu vou me E aí mobilizar ele pra quê? cresce, e aí ele se desenvolve, cresce, né? E já é um adolescente vazio, que tem esse vazio existencial, essa falta de sentido no viver. E aí Sim, cresce um adulto totalmente também instável, né? Ele não sabe o sentido da vida dele, ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele precisa, ele não sabe as próprias necessidades. E com isso, né, a gente tem aí hoje os exemplos da dependência emocional, né? Nós temos como exemplo também as relações voláteis, que são sim. aquelas pessoas que não conseguem se manter nas relações por buscar Uhum. apenas um afeto, um carinho, então começa, né, a ser muito volátil isso. A gente tem a questão que pode se chegar ao feminicídio, ao suicídio, porque Sim. a gente entende que foi um adolescente que percorreu uma caminhada muito desconhecida. Chegou em uma fase em que ele tem, por obrigação, se conhecer para poder evoluir, e aí ele não consegue lidar com essa frustração. Né? Ele não Uhum. consegue lidar com isso que vem de fora. Então a gente começa a compreender que essa reafirmação da própria existência ela é importante. Né? Quando você Muito. chega ali numa uma determinada idade, você tem essa necessidade de reafirmar sua própria existência, né? De E aí, compreender que você tem que buscar modelos existenciais para ser quem você é. e tem um detalhe, né? Porque com toda essa opção, né, que todos têm para se espelhar e para se identificar, vamos falar assim, essa coisa de buscar uma identificação, ela não fica só na adolescência mais. Né? Então, às vezes a pessoa tem 30 anos, ela está buscando uma identificação, ela tem 40, ela tem 50 e ela está no processo de, né? Buscar. E aí ela se perde. Então, assim, é muito delicado isso, né? Às vezes as pessoas não conseguem associar, por exemplo, o transtorno alimentar com essas questões do limite. É muito comum, A né? depressão, né? Sim, porque, enfim, um adolescente com transtorno alimentar, às vezes o que ele quer é poder se relacionar. E aí ele vai se relacionar com a comida. Uhum. E isso é muito sério. É muito sério, porque
não envolve só a questão, obviamente, mas não envolve a questão só da saúde física, mas os tutores só começam a pensar e perceber quando a saúde física começa a ficar debilitada, E né? Só começa a que compreender que tem um cunho emocional, né? anterior a isso vieram outras coisas, né, para, enfim, deixar esse adolescente às vezes até desassociado, né, enquanto pessoa, porque é isso, ele tá totalmente jogado e aí ele tá tentando achar E a um gente lugar. vê, eu não sei você, Keila, mas no consultório a gente vê muito hoje essa questão de transtorno alimentar. Sabe, a Sim. pessoa chega, ela percorre isso na adolescência, não é visto, não é cuidado, não é olhado, e aí chega Uhum. um adulto com uma desconfiguração de autoimagem, sabe? Uma questão assim emocional totalmente instável, porque a gente tem os padrões sociais que vem aí também como uma forma de expor muita coisa, e aí essa pessoa ela já é fragilizada emocionalmente, ela não Muito, consegue identificar como parte desse corpo. E aí vai aglomerando, né? Uma série de questões. O que era um transtorno alimentar já se associa também a uma depressão, que se associa também a um transtorno de ansiedade. E aí a gente vê hoje muitos adultos ali entre os 25 e 35 anos sendo muito medicados, né? A gente vive hoje uma fase da medicação. Eu tenho muitos colegas, muitos amigos. É para dormir, é para ansiedade, é para isso, é para aquilo, mas que no fundo a gente tem né? Não sei se você já ouviu isso, mas não, eu tenho que tomar isso porque eu preciso ficar produtivo. Produzir? Sem produzir? que fazer. Sabe? Tipo, tá, né? Tá bom, você vai produzir, mas pra quem que você tá produzindo? Por quê, Né? né, que você está Por produzindo? E aí que que você toma um remédio para produzir e um remédio para relaxar, porque você precisa é, dormir, você não está dormindo. Então há uma divergência nisso e que tudo começa nessa fase, né? É sim. importante a gente dizer sobre isso. Teve uma pergunta aqui, Keila, de um seguidor, que ele perguntou: a crise existencial é uma doença? Não. Bom, não vejo como uma. Não sei como você vê, mas eu não vejo como Não, uma eu doença. também não vejo como um adoecimento a princípio. Ele pode se tornar um adoecimento se não, se a pessoa não conseguir lidar com o que vem dessa crise existencial. Porque a gente Isso. entende que todo mundo passa por uma crise existencial em algum momento, Precisa, talvez, né? né? Desse desconforto. De nível, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, essas crises, elas fazem parte do nosso percurso existencial, e aí a forma como a gente sai dessa crise ou não é que vai dizer sobre adoecimento. Muitas Sim. pessoas permanecem nessa crise existencial, como você disse, na busca, né? Os 25 tá buscando, chega nos 30 tá buscando ainda, chega nos 40 tá buscando ainda, e nada satisfaz, nada está bom, e eu quero sempre mais. E Então, aí, eu a pessoa parece que ela começa a se relacionar o tempo todo com o desprazer. O tempo todo. E aí ela fica insatisfação. buscando o prazer o tempo todo. E aí ela busca o prazer fora. E quando eu, assim, quando eu, né, eu falo prazer, não é só sexual, porque às vezes as pessoas associam Associa. diretamente a questão sexual. Mas Sim. não, né? É um É, o todo. prazer de estar em algum lugar, ou o prazer de comer, o prazer de maratonar uma série mais rápido que as outras pessoas e saber mais que as outras pessoas. Então, assim, né? E aí, a hora que você fala, mas e aí, né? Você tá lá na sua casa, sei lá, comendo, você se sente bem? Ah, não, não consigo ficar sozinho, não. Nossa, eu preciso, entendeu? Eu preciso. Dá tédio. Cadê você aí dentro de você? Sabe? Cadê você aí dentro de você? E aí tem uma questão que a gente, né, passa hoje, que é a questão da mudança do mercado de trabalho, que Que está mudou exigindo total. cada vez mais dos profissionais, por exemplo, a inteligência emocional, Total. né? Então, Total. Sem dúvidas. essa inteligência emocional, como é que você adquire ela? Meu, você tem que saber sobre você. Não dá para fazer de outra forma. Porque se você for buscar
essa, essa, essa inteligência, é porque a inteligência emocional é muito ampla, né? Mas se você Muito for amplo. buscar, né, o tempo todo motivação, exemplo, né, de vidas e de outras coisas, o tempo todo, você vai tentar. Eu vou dizer essa palavra, mas eu acho ela muito perigosa, mas eu vou dizer porque nesse momento não tem outra, mas você vai tentar controlar as suas emoções a partir do que você vê o outro fazer. E não, não é assim. Começa outro ruído, que é a comparação, que é Exatamente. Então, totalmente ácido. exatamente. Porque você precisa estar ciente de você para você poder se notar, né? Então, opa, peraí. Um exemplo bobo, né? A pessoa tá ansiosa, tá ansiosa. Por que que você tá ansioso? Ah, não sei. Porque isso deixa ansioso, né? Não, você tem que descobrir a sua ansiedade, né? Então, assim, às vezes, o que deixa você ansioso é uma coisa totalmente distinta de uma outra pessoa. Então, meu, calma. O que te deixa ansioso, né? Tem pessoas que ficam ansiosas, eu vou falar por mim agora. Me peguei vendo uma série e eu percebi que a série, a forma como estava sendo construída, né, a trama, estava me deixando ansiosa. Eu falei, caramba, olha só, que Me danado. peguei. E aí você fala, não, mas peraí, por que que ela tá me causando isso? Porque algum componente ali na série pegou com alguma questão minha. E aí você Exatamente. começa a se desenrolar e você fala, não, não é a série. É algo em mim que eu preciso resolver. Preciso lidar, que eu preciso me Isso. enfrentar de alguma forma. E não só tomar Keila, remédio. exatamente. Nós temos duas perguntinhas aqui dos nossos seguidores. Ó, as letras pesadas das atuais músicas, tá até entre aspas, podem desencadear crises nos adolescentes? Então, a gente está falando de letras musicais, né? Olha, eu acho que isso é uma questão muito a se Relativo, né? discutir e relativa, porque assim, algumas músicas, elas não desencadeiam, elas vêm para desabafar mesmo, né? Elas vêm com o intuito de dar Identificação. voz ao adolescente. E às vezes ele não dá conta de falar ou de perceber, e aí quando ele ouve a música, ele fala, nossa, era isso que eu sentia. Ou, nossa, era isso que eu queria, né? Isso é um caso, eu penso, né? Eu percebo. Mas sim, em alguns casos, talvez, eu não sei se desencadear. Porque Uma assim, crise, né? se a pessoa ouve a música e com aquela música reverbera algo nela, então não foi a música em si, né? É algo que já está dentro dela que precisa ser trabalhado, né? Eu Mas também compreendo essa ótica. Eu eu percebo acredito. que a música hoje ela é muito a fala Uhum. das pessoas, sabe? Sim, E e acredito que essa crise, ela não pode ser, ela não é desencadeada pelo gosto ou pela letra da música em si, mas como é, você disse, pelo que a pessoa já está vivendo, pelo que a pessoa já está passando. Às vezes ela já sim, está com o baldinho ali transbordando, né, bem cheio. E aí ela escuta uma música e aquela música talvez seja o estopim para que ela faça algo ou para que ela deixe de fazer algo. Então a gente sim, precisa compreender que nem sempre as questões que acontecem, o que nos acontece, parte do externo. Às vezes são questões próprias nossas, que não estão bem resolvidas, que não foram vistas por algum momento, que não foram cuidadas, e aí transbordou. eu acho interessante essa palavra desencadeou e desencadear, né? Porque Uhum, a palavra já traz, assim, eu penso que o significante é alguma coisa estava trancada, só veio algo que destrancou. exatamente. Ela já diz por ela mesma, né? É algo que Então, estava fechado. exatamente. Então, assim, o mal não é a música, talvez o mal é não É se o ouvir. ouvinte. É a outra pergunta? A outra é, na crise existencial, é possível sair dela resiliente? Ah, sim. Com toda certeza. Boa Eu não tenho elaboração, dúvida. né?
Aliás, a resiliência ela surge disso mesmo, é das crises, né? É dos E acho tombos, né? que sim, acho que a pergunta foi super pertinente, e bacana, porque não só uma crise existencial, né? Porque às vezes as pessoas nomeiam crise Associa, né? existencial com uma coisa grandiosa, né? Tipo, Monstruosa. nossa, entrou no buraco profundo e saiu de lá como, sei lá, Voando. sei lá, né? Não, às vezes crises muito pequenininhas, aparentemente, traz consigo essa questão da pessoa poder entrar no processo de se refazer, né? É, é, justamente assim, só que isso acontece quando a pessoa tem consciência dela, né? De quem Do ela que é. acontece com ela, né? Porque assim, eu percebo que o processo de resiliência ele é uma escadinha mesmo. É o tempo todo você apostar e desapostar, apostar, né? Tipo, e aí apostou, não deu certo, aí você vai em outra coisa e aposta, né? Então, assim, Exatamente. não há Perfeito. uma segurança, né? Uhum. O que há é Sim. você falar, bom, vou fazer por mim. Exatamente. E aí, que eu acho importante a gente trazer agora, nós temos poucos minutos aí restantes, essa questão do suicídio mesmo, dessa Uhum, falta de sentido existencial que leva esse adolescente, que leva esse adulto a cometer o autoextermínio, né? A tirar sim. a própria vida, a ter ideações suicidas, a ter tentativas suicidas. Eu acho Uhum, importante a gente trazer aqui que o suicídio em si é essa falta de sentido, né? É sim. essa construção que talvez não foi bem construída, que não foi solidificada ali na adolescência, e que aí esse adulto chega ali numa fase de muita pressão, ele não consegue lidar. E aí ele procura como saída o autoextermínio. Então, Sim. acho importante a gente trazer um pouco disso para as pessoas Sim. que estão aqui. Eu percebo que quando um adolescente, né, na faixa etária ali de 13 a 18, 19 anos, né, chega de fato a vir a cometer o suicídio. Quando, assim, cometer, eu falo no sentido de extermínio mesmo, de morrer, Uhum. Tirar a né? própria Porque vida. existem outras Uhum. formas de suicídio. Sim, As pessoas se matam de outra forma, às vezes não de forma consciente, mas elas ficam tentando o tempo todo ver se elas conseguem sobreviver, né? Mas eu percebo que choca muitas pessoas, porque é tipo, nossa, mas agora a vida começou, a pessoa, né, tem um mundo pela frente. É, sim, ela tem um mundo pela frente, é por isso que é angustiante, por porque o isso que mundo doeu muito, né? não sabe como é. E não dá para saber como é, por mais que na rede social, que as pessoas falem, que tem curso, você vai ser assim e tal, não sei o quê. Não dá, isso não é uma certeza. E assim, o adolescente, ele se encontra vazio, porque é tanta coisa, Tanta né? E aí cobrança. ele não pode ter esse tanto de coisa, e aí como é que é isso? Né? Eu falo assim, às vezes é só você pensar na sua adolescência, naqueles momentos Exatamente. que você pensava assim, nossa, meu mundo acabou porque, sei lá, tirei uma nota baixa, porque o carinha, sei lá, me deu um fora. É isso, o adolescente, ele sente que o mundo acabou mesmo. E, e, e vamos pensar, né, que essa questão do adolescente, ela começa nos tutores. Então, se você às vezes tem um tutor que também está bem vazio na própria existência, Existente. né? O adolescente É ele fica verdade. buscando se cheia, e se ele não consegue, Uhum. é uma angústia muito maior que ele, de fato. É Uhum. a vontade de não querer existir, né? Então, assim, não é bobeira, Não é frescura. escura, não é para chamar atenção. Tá, existe caso, claro que existe, mas assim,
Se a pessoa tá chamando atenção ou tá tentando, é um sintoma. Não, Uhum, não necessariamente do suicídio, tá? Mas é um sintoma que alguma coisa ali não, não tá bem. Uhum. né? Então, eu penso que é importante pensar nisso, né? Claro que não é só nesse mês que a gente tem que pensar, a gente sabe que existe toda Exatamente. uma fundamentação, né? Estatístico, até, né? Assim, existe uma fundamentação de ter o Setembro Amarelo e tal, por conta de uma questão histórica, até por conta de que o desejo é que a saúde mental comece a ter espaço na vida das Como a pessoas. saúde física tem, né? Como o corpo é Isso, visto, as isso. Então, emoções também precisam ser vistas, né? Então, existem essas campanhas, eu sei que às vezes fica um pouco superficial, porque não é só nesse período mesmo que tem que falar, também acho que não, mas existe, talvez até para grande massa, ou para muitas pessoas que às vezes não têm nem acesso a esse tipo de informação, Informação. de que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física, porque é o todo, não tem como desmembrar, né? Uhum. Assim, muitas pessoas, por exemplo, não tinham conhecimento, né, dessa coisa do que é a saúde mental, da importância, por exemplo, de cuidar de si, de olhar para si, de se individualizar, né, em alguns ambientes. Então, assim, eu acho que essa questão ela vem até para ampliar o conhecimento sobre a importância disso, né? Porque, por exemplo, se a gente olha o mercado de trabalho, que está mudando o tempo todo, várias profissões aí, especialistas dizem que vai deixar de existir. Vai Uhum. exigir dos profissionais minimamente uma inteligência emocional, vai exigir, enfim, planejamento estratégico, tanto empresarial quanto de vida. Uou, Como é que né? estão essas pessoas? Como que essas pessoas estão preparadas para encarar esse perfil e esse futuro profissional? Né? Se elas Exato. não estão conseguindo se enxergar emocionalmente. Eu acho que é muito válido você trazer isso também, porque isso acaba que mata a pessoa. É uma forma de suicídio quando você faz uma entrevista e você vê que você não conseguiu passar por questões de competências e habilidades suas. E você preocupou Sim, tanto com extensão curricular, com uma extensão de qualificação, que talvez o básico do básico de equilíbrio, de sanidade que você precisava naquele momento, você não teve. E foi assim aquilo que te tirou de um processo seletivo que era importante na sua vida. E a gente sim, tem um número muito grande hoje de pessoas que suicidam por conta disso. Saem da sim. entrevista de emprego e já cometem um suicídio por ter se baseado nessa entrevista, por Uhum. compreender uma incompetência que não foi olhada antes, né? Hoje a gente tem um número de suicídio muito grande entre jovens profissionais, bem-sucedidos até, tanto por essa insatisfação por ter feito algo aí que talvez seguiu, né, a grade da família, ou por realmente não ter essa emoção, esse preparo emocional para conduzir essa profissão e para estar dentro dessa profissão. Sim, Então, eu acho que sim, esse Setembro Amarelo, ele vem como uma alerta também, e como você disse, não é só setembro, né? Todo ano a gente deve voltar o olhar, mas vem como um alerta para que a gente visualize as nossas emoções e tudo aquilo que a gente está construindo emocionalmente para nós e para quem vive com a gente, né? Eu e para, acho que essa questão é muito importante. né, Ana, eu percebo que para ampliar, quando eu trabalhei, né, eu falo que eu sou muito grata por ter trabalhado na Federação das APAES também por essa construção, porque lá, né, em setembro eles comemoram o Setembro Verde, Exatamente. De né? inclusão, pessoa com Isso, isso, a inclusão da pessoa com deficiência. E assim, claro, você não vai incluir só em setembro. A gente sabe que não. Mas, quando você promove uma campanha e começa a dar visibilidade para esse público, isso vai se estendendo para o resto do ano. Por quê? as pessoas entendem Isso que essas pessoas existem, né? Tipo, são campanhas criadas justamente porque antes não eram vistos esses assuntos, ou esse público,
Enfim, é igual a campanha Janeiro Branco, né? Exatamente. Super bacana. Ah, mas, sei lá, tem que cuidar da saúde mental o ano inteiro. Concordo, é isso mesmo. Mas é por isso que existe a campanha, para te lembrar que é importante você cuidar da saúde mental, para te lembrar que é importante você, mulher, fazer o exame de mama, você, homem, fazer o exame de próstata. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas entram num processo automático e o cérebro ele faz isso porque cá entre nós Foi ele condicionado, né? exatamente. Então, ele ele vai condicionar você, vai tipo no automático e, meu, vamos embora, né? Exame de próstata, pra quê? Não tô sentindo nada. Exame de mama, não vou sentir nada. Vou cuidar de saúde mental, o que que é isso? Nem sei o que é isso. Tô nervoso? Vou pescar. Não pesca mais, né? Não tô nervoso, vou tomar remédio, né? Tô Exatamente. nervoso, vou, sei lá, tomar cerveja no final do dia, né? Resolve. Ah, uhum. Tô me sentindo improdutivo, vou tomar mais café. Então, tipo, não, peraí, calma. Porque você é improdutivo. O que que é de fato produtividade? E aí começar a se perguntar para de fato, né, não ficar no sintoma o tempo todo, né? Porque aí o tempo todo você fica no sintoma, que é o sentir Exatamente. mal. Né? Eu me sinto mal das costas por causa disso, eu sinto mal da cabeça por causa daquilo. Tá, mas e aí, o que que você tá fazendo com isso? E Só essas remédio. formas, sim, boa noite, Dani. E essas formas que a gente tem de se anular, de não existir para quem a gente é, são formas inconscientes de suicídio. São formas de morrer um pouquinho todos os dias, né? Toda vez que eu sei que eu tenho uma necessidade, mesmo eu não sentindo nada, mas que eu preciso daquilo, eu me anulo, eu deixo de existir para aquilo. Então a gente precisa compreender que o suicídio ele perpassa o autoextermínio, né? Tá Sim. nessas atitudes diárias e pequenas de todos os dias. Eu acho que nós abordamos aqui o tema super bacana, né? Nós trouxemos aí a questão da adolescência. Essa questão da adolescência que acaba por se resultar em adultos que são considerados difíceis de alguma forma, e a gente conseguiu hoje trazer um pouquinho, né, dessa crise existencial que existe, que ela é comum, e o que vai determinar se ela é saudável ou não é como a pessoa sai dela. E aí eu queria agora que você fizesse as suas considerações finais, porque nós já estamos terminando. O tempo voa. Queria que você deixasse as suas considerações finais. Sim, sobre a temática, né, da nossa live. Tudo, tudo, fica à vontade. Gente, em primeiro lugar, eu sou extremamente, eu falo que assim, eu sou uma pessoa suspeita para falar sobre você se conhecer, você poder lidar com as próprias angústias. E eu falo isso porque passei por muitas situações que eu tive que lidar com as minhas impotências, com as minhas frustrações, né? Bater de frente com, enfim, Valores, né? opções e valores. Não é fácil, mas para um universo que a gente hoje busca, né, que é do conhecer, do saber, do fácil acesso às coisas, eu penso que é importante sim você poder se permitir saber mais sobre você, tá? Para você não se perder em tudo isso que você quer conhecer, para você pode se misturar, né? Mas é importante você se misturar sendo você. Acho que isso é muito bacana, Muito tá? válido. E assim, eu sou mesmo uma defensora de adolescente. Eu sei que adolescente é difícil, é uma fase extremamente complicada, ou às vezes não é, e aí isso me preocupa bastante quando não é, porque onde você está, se você não está sendo um adolescente, né? Mas eu percebo que algo muito bom vem acontecendo, que é as pessoas darem mais valor à questão da saúde mental. As pessoas, Exatamente. eu percebo que vem crescendo esse valor no sentido de cuidar de si
sabe? Sem ficar o tempo todo querendo projetar ou pegar do externo, sabe? Então, assim, eu, enquanto profissional, enquanto pessoa, eu fico muito feliz em ver esse espaço, né, que o autoconhecimento e a nossa profissão vem ganhando, sabe? Eu fico muito, muito feliz mesmo. Fico muito preocupada, óbvio, porque a gente sabe também que existe, né, muita coisa picaretagem aí fora, mas sempre existiu e sempre vai existir. Mas eu fico muito feliz. E fico preocupada com os adolescentes nesse período, com as crianças nesse período de isolamento social, porque eu percebo que muita coisa pode reverberar e às vezes as pessoas não Não, não estão olhando para isso, né? Então, assim, dias atrás eu assisti um curso que foi super bacana, super enriquecedor, e o palestrante dizia, né? Talvez esse ano ele não vai ser para os alunos aprenderem coisas didáticas e teóricas. Talvez vai ser um ano para que os alunos eles aprendam outras coisas que também são muito importantes para a vida deles enquanto pessoa, porque assim, veio meio que se perdendo isso, né? Então, tipo, a escola faz tudo, ela educa, ela faz tudo, né? Não dá. não dá. Então, eu não vou dizer que eu sou super otimista, tipo, vamos todos sair maravilhosos disso, não acho. Mas eu acho que esse espaço das pessoas cuidarem da saúde mental, ele vem se ampliando, isso é muito bacana. E uma coisa que eu acho importante falar, Ana, eu peguei essa postagem, inclusive, de um colega de trabalho a semana passada, né, que esse mês, ele é um mês, né, a campanha ela é feita para que as pessoas pudessem olhar, né, para essas situações, pudessem estar ali e ouvir, né? Mas é muito importante as pessoas ficarem atentas que você precisa direcionar uma pessoa que está em risco para um profissional. Isso é muito Com certeza, importante, muito né? Porque importante. Eu você vi até uma simplesmente. reportagem sobre story. É muito importante. Isso, é essa mesmo. Foi até uma outra psicóloga que escreveu um texto, achei super pertinente e bacana. Eu repostei também, achei super Porque bacana. é isso, quando você oferece, por exemplo, qualquer meio de comunicação para a pessoa falar com você, o quão você está preparado para aquele conteúdo. Então, isso também Exatamente. é perigoso, porque isso pode abrir um buraco um pouco maior. Ah, mas então a gente tem que fazer o quê? Vamos republicar a coisa de procurar a saúde mental, de apoiar, né, os profissionais da área da saúde mental, apoiar o movimento que é feito em prol disso. Acho que isso já é super É bacana. tudo. Exatamente. Considerar. Keila, tá ótimo. Nós podemos até marcar um repeteco, porque eu amei te receber aqui. Eu acho que foi super válido. Muitas pessoas aqui elogiando a nossa live. Eu também fiquei super feliz com o nosso bate-papo, super leve, um assunto tão pesado. Quero te agradecer. Você será e é sempre muito bem-vinda aqui, tá? Sempre que você quiser, conte comigo. Quero agradecer a todo mundo que participou também. Nossa live tá acabando, só tem mais um minutinho. Já até apareceu aqui para mim um reloginho. Que a gente possa continuar aí, prosseguindo o nosso trabalho, Vamos tá lá. bom? Pois tamo aí, tamo junto. Obrigada, viu? Fica Beijo, bem, quem tá. Até mais, gente. boa semana. Tchau, tchau. Tchau.